A parte em destaque desse texto fala sobre o Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. É o Senhor que abre o nosso coração. É o Senhor que convence-nos. O Senhor convenceu você a estar aqui nessa noite. Muito provavelmente você deve ter sido convidado para estar aqui, e está tudo bem sobre isso. Mas acima de todas as coisas, o Senhor é quem convenceu você. Porque Ele tem algo especial para falar ao seu coração. Porque Ele ama você. Ele tem propósitos maravilhosos a se cumprirem na sua vida, no seu coração. E Atos dos Apóstolos, que se refere a Atos da igreja primitiva. Relatos maravilhosos de encontros marcantes, como por exemplo do apóstolo Paulo, que teve um encontro maravilhoso com o Senhor Jesus. E ele era um religioso, não tinha nada de diferente, que pudesse ser ao contrário. Ele era zeloso naquilo que ele acreditava, mas precisava de um encontro. E Lídia também era a mesma coisa. A história de Lídia acontece em um momento muito importante da obra missionária. Paulo está em sua segunda viagem, sendo guiado pelo Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus guiando os seus filhos. Quem é guiado pelo Espírito Santo não cai em enrosco nenhum. Depois de portas fechadas e alguns caminhos que ele teve que evitar, porque afinal de contas nós precisamos considerar que ele foi para Macedônia direcionado por Deus, porque ele ia para um outro caminho e acabou indo para aquele lugar, porque Deus tinha um propósito específico na vida de Lídia e também de outras pessoas ali naquele lugar. Então, queridos irmãos, o Senhor Jesus nos ensina que portas fechadas não significam que Ele não quer te abençoar. Significa livramento, significa um propósito maior e mais significativo. Nós precisamos crer nisso, irmãos. A palavra do Senhor nos diz lá em Apocalipse, muito provavelmente você já deve ter ouvido sobre essa passagem, mas é uma realidade. A porta que Deus abre, ninguém fecha, mas a porta que Deus fecha, ninguém abre. E como entender a vontade de Deus sobre as nossas vidas? É simplesmente você e eu estarmos sujeitos a Ele, estarmos sensíveis a Ele. O Espírito Santo deseja de todos nós que possamos ter um coração quebrantado para ouvir a voz do Senhor, que nos diz nessa noite: eu tenho propósitos maiores na sua vida, eu tenho propósitos maiores na sua casa. Como aconteceu na vida de Lídia, que não era somente na vida dela que Deus tinha um propósito, mas de toda a sua casa. Sua casa foi alcançada, todos da sua casa foram batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eles desceram a água, testificaram do amor de Cristo, e foi algo maravilhoso que aconteceu, porque isso até inclusive constrangeu eles. Olha, eu não esperava que isso pudesse acontecer. Já imaginou alguém chegar para você e constrangê-lo de uma forma maravilhosa como essa? Você fala do amor de Cristo, de repente você acha que não vai dar em nada e dá muitos frutos. Então, eu quero incentivar você a falar de Jesus. Fale do amor de Cristo, fale da salvação, sem nenhum tipo de receio. Fale do amor que Cristo realizou na sua vida, sem nenhum tipo de receio. Não precisa falar da igreja A, B, C. Você pode até dizer: olha, eu pertenço a uma família da fé. Se você quiser, você pode ir lá visitar. Você é convidado, convidada. Mas fale do amor de Cristo acima de tudo, porque Jesus é o único que pode salvar a humanidade. Jesus é lindo e maravilhoso. Jesus veio para mostrar o caminho, a verdade e a vida. E essa vida que Ele proporciona em nossas vidas é uma vida com alegria. Então imagina um bebê recém-nascido. Imagina um bebê que nasce
E nos primeiros momentos ela chora, porque está vindo a vida. Ela está ali demonstrando que ela está vivendo o seu momento. E nós, como cristãos, nós também somos impulsionados a viver isso. Nós somos alcançados falando sobre o amor, esse amor que nos constrange diariamente, não somente no ato de entregar a nossa vida a Cristo Senhor, como único Salvador da nossa vida, mas Ele nos constrange diariamente, porque se ao olharmos para o nosso coração, mesmo assim Ele tem tido paciência conosco, Ele tem tido paciência comigo, porque o tanto de teimosia que não cabe em nós, mas Ele nos ama. E ali na cidade de Filipos aconteceu um encontro maravilhoso, e não foi diante de uma multidão, foi à beira de um rio, num lugar de oração. Lídia estava num ambiente simples, mas cheio de significado. Ali ela estava junto com outras irmãs, uma mulher que era trabalhadora, uma mulher respeitável em sua geração, temente a Deus, por que não? Sensível às coisas espirituais, mas ainda precisava viver algo a mais, a descer no conhecimento de Deus, da soberania de Deus. Precisava dar um passo além da religiosidade, porque não há nenhum problema de estarmos inseridos numa religiosidade, uma comunidade de fé, não há problema nenhum, mas precisamos ir além disso. Precisa ter um significado, precisa ter um propósito, e nós estamos aqui, irmãos, com um propósito. Hoje nós estamos reunidos para poder glorificar ao Senhor, interceder pela nossa família, interceder pelos nossos filhos, e ver que o Senhor está cuidando, mesmo quando a gente acha que não está cuidando, mas Ele está cuidando, porque tem propósitos específicos. E Ele conta com as nossas orações de intercessão, porque quando nós oramos, irmãos, em comunidade, há um mover aqui, Deus cobre com proteção lá na sua casa, lá na sua família. Por isso que nós precisamos reconhecer que um encontro não pode ser apenas uma informação. Esse encontro teve algo mais, um encontro que podemos considerar que foi um encontro de coração. Chegou próximo no coração de Lídia, dos desejos dela, das necessidades da alma e do coração dela. Há momentos, irmãos, que Deus visita a vida de alguém de forma assim. Todos nós podemos considerar encontros marcantes. E se ainda não aconteceu, vai acontecer hoje, em nome de Jesus. Um encontro maravilhoso que ainda você não experimentou, e as coisas começam a ganhar novo sentido, o coração muda, a visão muda, a casa muda, a caminhada muda, e muda para melhor. Muda para melhor, porque a vida com Cristo tem que ser impulsionada para melhor. Quando Deus toca o coração, a vida começa a florescer por dentro. E hoje essa mensagem chega para todos nós, chega para as crianças, chega para os jovens, chega para os adultos, chega também para os idosos. Retificando, não é idosos não, melhor idade, chega para a melhor idade. É para quem já caminha com Jesus há muitos anos, ou também para aqueles que ainda observam a fé de perto, são simpatizantes do Evangelho, com respeito, com simpatia, com interesse, mas ainda sem uma entrega completa, porque quando o Senhor fala, Ele fala a todos, porque esse é o amor de Jesus.
Porque Deus amou o mundo de tal maneira que mandou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha vida eterna. Por isso que Ele alcança você. Ele alcança a todos nós, independente da idade. E quando a graça alcança todos, alcança todas as fases da vida. Por isso tem algumas afirmações que são importantes, e dentro dessa passagem, desse encontro maravilhoso, então eu gostaria que pela fé você ouvisse e cresce na condição de que Deus sabe aonde encontrar um coração disponível. Deus sabe. Ele direcionou Paulo para um caminho aonde elas estavam. Deus está direcionando sua palavra hoje ao seu coração. O coração está disponível. Ou o seu coração está sobrecarregado? A gente precisa considerar também o dia a dia, não é? Quantas coisas nós passamos, não é? A gente não pode dizer que não passamos. Tantas situações ocorrem, tantas pressões da vida, no dia a dia. Mas nada tem nos faltado. Nada tem nos faltado. Eu citei o texto dos Salmos. Lídia estava num lugar de oração, isso já revela algo muito precioso. Havia dentro dela, irmãos, disposição sincera. E nós estamos aqui, irmãos, louvando ao Senhor, nós estamos com disposição sincera. Você não pode ser julgado jamais por estar nesse lugar. Muita gente até desacredita, muita gente até zomba da nossa fé. Por que eu vou no culto? Por que eu vou na igreja? Para com isso, Deus está em todo lugar. Deus está... Não precisa você ir todos os cultos da semana, não precisa. As pessoas tentam nos fazer desanimar da nossa fé, mas eu quero te dizer que o salmista disse no Salmo 133... ó quão bom e quão suave que os irmãos vivam em união. E além disso, ele também disse: uma coisa peço e a buscarei, que eu possa estar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, meditar na sua palavra. Nós estamos aqui e há uma atmosfera maravilhosa. Quando você está aqui, há algum impacto maravilhoso. Deus fala conosco, nós louvamos a Deus, e nós estamos aqui. E nós deveríamos sempre externar esse relacionamento bom, não somente aqui, é claro, mas considerando que todos nós não estamos errados de estarmos na casa de Deus. Não estamos. Existem lugares, irmãos, que é difícil o Evangelho, por causa da religião predominante de A, B, C. Andradas, graças a Deus, existe uma liberdade. As igrejas fluem com muita naturalidade, mas existem lugares difíceis. Mas o Senhor está conosco. Talvez ainda não houve um pleno entendimento sobre tudo, mas ali havia fome na irmã Lídia, havia reverência, um coração aberto. Isso ensina que o Deus que nós servimos nunca ignora um coração que o busca com sinceridade. Ele não ignora. Ele não ignorou Ana. As escrituras dizem em 1 Samuel que Deus tinha permitido que Ana pudesse nascer estéril, e ela tinha uma aflição muito grande com isso, mas ela foi diante do Senhor, e ela estava na casa do Senhor, ela estava ali aos pés, e ela disse: se o Senhor se agradar de mim, que o Senhor me abençoe com um filho, e eu vou dedicar esse filho para ti.
ela colocou um objetivo claro. Sabe o que eu aprendo, irmãos? Para que nós queremos as coisas desse mundo? Ela queria uma bênção para abençoar outras pessoas. Ela queria uma bênção não para reter apenas para ela, para dizer: olha que coisa maravilhosa que eu sou uma mãe feliz. Ela não queria se gabar, ela também não queria se validar diante das pessoas. Ela queria ser feliz como mãe, porque ser mãe é uma bênção, viu, mãe? Ser mãe tem os seus desafios, mas ela queria abençoar as gerações, e o filho que nasceu abençoou as gerações. Samuel foi rei, foi juiz, foi profeta no seu tempo, foi tremendamente usado pelo soberano. Se você hoje, nessa noite, puder consagrar alguma coisa importante, ou se você tem um desejo, que o seu desejo tenha um propósito, que abençoe as gerações, que seja para o Senhor. Como, por exemplo, prosperidade. Por que eu quero prosperidade? Todo mundo quer prosperidade, todo mundo quer riqueza. Para que eu quero riqueza? E Deus dá riqueza para nós, prosperidade, recursos, mas para que eu preciso? Então que seja para abençoar, que seja para ter um coração com o dom da liberalidade, que sejamos generosos, e não avarentos, mas abençoadores, quando for possível, quando for necessário, quando for importante. Quantos estão entendendo nessa noite essa palavra? Lídia, um encontro maravilhoso. Há pessoas que chegam à igreja, irmãos, com muitos anos de caminhada. Há outros que chegam cheios de dúvidas, a quem venha pela primeira vez e a quem venha por costume, por hábito. Muitos ficam até no modo offline, não sabe nem o que foi pregado e ministrado, mas tudo bem, todos são bem-vindos. A quem venha por necessidade, mas quando existe sinceridade, há algo diferente que acontece, porque não cabe mais na conveniência. Deus sabe exatamente como falar, o Senhor conhece o momento de cada um de nós, conhece a fase da sua vida, da minha vida, todas as estações, conhece as lutas, conhece as condições, conhece as perguntas que ainda não foram respondidas através da oração. Ele conhece também aquilo que nós pensamos, que ainda não foi dito em voz alta. Deus encontra pessoas, não apenas em lugares físicos, mas nos lugares mais profundos da alma. Encontra a sua alma. Porque te abates, ó minha alma? Espera em Deus, e você vai louvar. Como o salmista declarou. O salmista disse isso, irmãos. Então, há fases em que a vida parece correr rápido demais, não é? Estamos na terça-feira, amanhã já é quarta, e de repente já é domingo, e a vida está correndo, e a gente não sabe o que fazer. E tem infelizmente, essa seria, assim, podemos considerar, né? A medicina já diagnosticou esse problema dessa geração, a depressão, a ansiedade. A depressão, nesse século, é o que vai mais levar as pessoas à falência, em todos os sentidos. Só vai perder para as doenças do coração. Então nós estamos em uma situação de correria,
Mas tem uma hora que nós precisamos parar. E sabe o que nós precisamos fazer? É parar para contemplar a cruz. Eu quero incentivar, não dá mais tempo da gente continuar, irmãos, para ministrar, já estamos no final. Lídia teve um encontro maravilhoso com Jesus. Paulo falou da graça, porque graça ia de encontro com os favores da religião. Ela achava que o que ela estava orando era só apenas uma barganha, mas de repente ela teve um encontro maravilhoso com essa graça. E aí ela já não fez mais como antes. Ela continuou orando, ela continuou servindo, ela continuou congregando, mas agora com o coração livre, fazendo sentido toda a sua vida. Nessa noite, contemple Jesus. O segredo dessa geração é contemplar o Senhor Jesus. É contemplar a graça e saber quem somos, por que existimos, por que nós estamos aqui. Contemple Jesus. Olhe para Jesus, pare um pouco para pensar o que Jesus pensa a respeito de mim. Quais são as promessas que Ele tem para a minha vida? Por que não vale a pena certas coisas? Por que vale a pena outras coisas? Quando nós pensamos sobre isso, as coisas fluem. E eu quero te dizer aqui, amado irmão, seu coração está pesado, pode estar pesado, mas se você encontrar sentido em Jesus, para servir com propósito, o seu fardo será leve. Porque Jesus disse isso: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Eu profetizo alívio sobre a sua vida. Eu profetizo bênçãos. Que todo esse peso que você carrega de preocupação, de cobrança, tudo aquilo que acontece na sua casa não é culpa sua não. Nem tudo que acontece na sua casa pode ser culpa sua. Mas descanse o seu coração, confie no Senhor. Ele te traz saúde emocional, Ele te traz sentido nesta noite, como encontrou Lídia. Ele encontra o seu coração para dizer: a minha paz vos dou, e não vos dou como o mundo dá, mas eu vos dou uma alegria, uma paz que excede todo o entendimento, todo o coração. A igreja, se pudesse colocar de pé. Deus vê mais do que a aparência. Ele vê a sua história. Ele vê a sua história. Nem toda vida ajustada por fora está curada por dentro. Por isso que essa noite reconheça Jesus como seu Salvador. Ajuste a rota. Tem que ajustar a rota. E por isso decida hoje: Senhor, obrigado pela tua palavra. E comece a declarar com o seu coração aberto toda essa verdade. Eu quero te dar a oportunidade para isso nessa noite. Eu vou te dar aí 1 minuto, 2 minutos para você orar do seu jeito, antes de eu começar a orar. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Jesus. Louvado seja o teu nome, Pai.
Senhor, nós te engrandecemos, te exaltamos, ó Pai. Eis os teus filhos que nessa noite estão aqui. Os teus filhos contemplam a Ti, a Tua soberania. O Pai, continue se revelando aos nossos corações. Abençoe a vida de cada um dos teus filhos e filhas. Se a alma cansada, dá o refrigério, renova as forças. Ó Pai, toda prova tem um sentido e nós cremos em Ti, ó Pai. Abençoe a vida dos teus filhos, abençoe a vida das tuas filhas. Ó Pai, nesse tempo que nós estamos vivendo, nós não queremos olhar para a direita nem para a esquerda, mas nós queremos olhar para Ti, que é autor e consumador da nossa fé. Ó Pai, abençoe com sabedoria sempre os corações. Nós profetizamos a bênção do Senhor nesse tempo, nesta noite, nesse dia que o Senhor fez. E há poder no Teu sangue, Jesus. Há poder no Teu nome para destruir todas as obras de Satanás sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, e nós marcharemos com fé. Nós chegaremos na nossa casa e nós iremos, ó Pai, aonde nós colocarmos a planta do nosso pé, abençoado ali será, irá ter vida, e vida com abundância. Aonde tiver um vale de ossos secos, haverá vida. Ó Pai, reaviva os nossos corações, o nosso propósito em Ti, ó Pai. Que haja um coração alinhado ao Teu querer. O Senhor nos alcançou, como alcançou Lídia e outros homens e outras mulheres. Por isso, ó Pai, com temor, com tremor diante de Ti, porque nós nos reverenciamos diante do Senhor. Os Teus olhos estão sobre nós, os Teus olhos acampam sobre toda a terra. E nós, ó Pai, cremos em Ti, na Tua soberania, nós expressamos isso. E nós nesta noite, cremos na Sua bondade, que o Senhor é fiel. E nós nos alegramos no Senhor, nós nos alegramos, nosso coração começa a florescer como o coração de Lídia, que começou a florescer para dar fruto. E nós cremos assim, que aonde nós estivermos, frutos abençoadores nós teremos. Nós vamos plantar e nós vamos colher em nome de Jesus. E aonde nós estivermos, nós vamos profetizar, o nome de Jesus tem poder. Nós vamos profetizar que a nossa casa está coberta pelo Teu sangue, que a vida dos nossos familiares estão cobertos pelo Teu sangue, e nós vamos constranger essa geração com o amor que o Senhor nos alcançou. Aleluia, louvado seja o Teu nome, Jesus. Te adoramos, Senhor. Podemos estar na Tua presença, Senhor. Podemos estar na Tua presença, entrar no Teu altar. Oh Jesus, obrigado por este novo e vivo caminho que nos te conduz ao Santo dos Santos, na Tua presença, Senhor Jesus. Aleluia. Quero sempre estar diante de Ti, no Teu altar. Aleluia. Pronto para sentir e receber o Teu poder. Além do véu, eu quero estar. Vem fluir a Tua unção e transbordar meu coração. Pronto estar para seguir e conquistar. Renova a unção sobre
libertação e o teu poder pra curar e as cadeias quebrar. Com agir eu fluir nesta unção. Uma só palavra que Deus manda vai fazer a tua vida mudar. Meias lutas eu vou triunfar, pois eu sei que só em ti confiar. Se o inimigo quiser me combater, não há nada que me faça temer. Não importa o que enfrentarei, com a unção imbatível serei. Obrigado, Jesus. Queremos, ó Pai, estar na tua presença, Senhor, nesta noite. Aleluia, Senhor Jesus. Vem do céu, eu quero estar. É, Jesus. Vem Fluir a tua unção e transformar meu coração. Quero pronto estar pra seguir e conquistar. Renova a unção sobre mim para profetizar e pregar a libertação e o teu poder pra curar. Aleluia. Cadeias quebrar, com agir eu fluir nesta unção. Uma só palavra que Deus manda vai fazer a minha vida mudar. Meias lutas eu vou triunfar, pois eu sei que só em ti confiar. Se o inimigo quiser me combater, não há nada que me faça temer. Não importa o que enfrentarei, com a unção imbatível serei. Uma só palavra que Deus mandar vai fazer a minha vida mudar. Aleluia, Deus. pois eu sei que só em ti confiar. Se o inimigo quiser me